A lenda do lobisomem. Antigamente, na Idade Média, a única maneira das pessoas entenderem ou culparem ou acharem ou perceberem algo que não tivesse uma explicação, encontrar ou um animal morto, um animal com as vísceras comida, ou até mesmo um ataque a um ser humano, e por origem desse ataque a pessoa chegasse a óbito, era dada todas essas complicações e fatos ocorridos na Idade Média se dava ao fato do lobisomem, porque já bem no século I já existia um fato, uma história contada, já vindo direto de seus ancestrais, falando sobre um homem-lobo, um homem cuja transformação ocorria através de uma maldição, ou até mesmo por ele ter sido atacado por um lobo. O lobisomem ou passava por um ritual. Naquela época se acreditava que para acontecer o ato da transformação, eles bebiam uma porção de magia negra, ou então eles, depois de transformado, vestiam a pele de um lobo. Assim se acreditava, porque ninguém ainda tinha certeza de como ocorria a transformação. Então se entendia que depois que essa criatura vinha na forma humana, ele voltava de cabeça baixa, deprimido, triste e sem ação, e muito fraco, pálido, sem vontade de nada. A única vontade que ele tinha era de dormir. Aonde ele chegava, ele ficava no cantinho dele e ali dormia, escondidinho, sem ninguém perceber. E essa história de que a prata era o seu ponto fraco veio do folclore europeu do século XIX. Antigamente, alguém queria salientar de que maneira poderia acabar com aquela situação, dar um fim, dar um basta naquele monstro. Então se entendia que através da bala de prata haveria a causa-morte do indivíduo transformado e assim por diante, né? Os pesquisadores na época surgiu
um pesquisador romano, bem lá no comecinho do século, no início do século, a história que ele contava. Esse pesquisador se chamava Petrônio. Ele dizia que um soldado, sobre a lua cheia, virava um lobo, invadia as casas, atacava moradores, atacava animais e até mesmo crianças. Pois então, aconteceu que alguém deu um tiro bem certeiro no pescoço desse soldado, que estava transformado numa besta. E a partir daí, no dia seguinte, ele apareceu destransformado, não estava mais virado em lobo, mas apareceu com a marca do tiro que levou no pescoço. Pois então, a partir daí, seu nome foi lançado em um jornal. Todo mundo descobriu o seu segredo. Todo mundo sabia que realmente aquele lobo feroz, aquela criatura que andava sozinha no meio da noite e apavorando, aterrorizando os moradores de uma aldeia, era nada mais, nada menos que o próprio soldado. Também historiadores diziam sobre um livro que foi escrito sobre este mito, que era o livro Otia Imperalia, escrito por Gervásio Tilbury, no século XIII. Na obra, o inglês afirma que esses monstros são parte do cotidiano da Europa medieval e cita 2 casos de homens dessa maldição. Tudo verídico. Segundo esta obra, teria sido contada a ele pelo próprio lobisomem. Também, na Idade Média, assim como as bruxas, supostos lobisomens foram submetidos a julgamento pela Igreja. Acusações geralmente envolviam magia negra, satanismo, mas também canibalismo, incesto, abuso sexual, profanação de túmulos. Os casos mais famosos são do alemão Peter Stamp. O lobisomem que foi executado em 89, levado a júri em 51 na Estônia. Para alguns pesquisadores nessa época, a lenda pode ter sido usada para explicar assassinatos em série. Mas também durante a Idade Média corria o boato de que esses seres da noite na verdade eram
excomungado pela igreja, mas nem sempre a habilidade de transformar-se em lobo foi vista como maldição, não naquela época. Algumas narrativas da época afirmam que Deus havia transmitido esse dom a alguns santos católicos como São Tomás de Aquino e São Patrício. Também acontecendo que existe realmente uma doença chamada licantropia na vida real. É uma doença que o paciente ele acredita arduamente que ele se transformou em um animal, tanto que ele uiva, ele dá grunhido, ele anda de quatro, ele quando ele está em transe, nessa fase da doença, ele se comporta realmente como o animal que ele fala, o animal dito por ele. Essa doença já foi e é pesquisada pelos psiquiatras. Já bem na Idade Média, já os psiquiatras da época também já havia 30 casos pesquisados nessa época. É uma doença raríssima, mas tem pessoas que dizem ser um animal. Aí ficam de quatro, começam a uivar, rosnar, grunhir e saem por aí à procura de suas vítimas. Então, informando a todos que realmente já os filósofos antigos já vinham dizendo na mitologia grega que existia realmente a história do rei Licaon de Arcádia, que fez Zeus comer as vísceras cozidas do próprio filho. Para puni-lo, o deus o transformou num lobisomem, e é dele que vem o termo licantropia, a habilidade mágica de se transformar nessa criatura. Também existe uma possibilidade de culturas antigas trazerem a lenda que se mistura do homem ao animal, como forma de explicar também crimes violentos, surtos, fúrias, onde não havia lobo. O folclore envolvia outros predadores. Em países africanos, são comuns relatos de pessoas que viram hienas, crocodilo, leopardo, leões e panteras. Na China, tigre. No Japão, raposas e na Rússia, urso. Por aí vai. Toda vez que acontecia alguma coisa que não tinha explicação plausível para aquilo, era dada alguém vinha com alguma explicação de uma maneira que as pessoas pudessem ficar ciente de que realmente um homem se transformava em uma criatura. Bom,
O lobisomem, na verdade, também diziam que mulheres idosas de unhas venenosas capazes de paralisar o gado e as crianças com um simples olhar, e no Haiti também eles eram conhecidos como Yeux rouges, olhos vermelhos. Roubavam crianças no meio da noite para passar adiante a sua maldição. Pois para cada cultura, cada povo, cada geração havia o conceito sobre a transformação do homem-lobo. Também diziam que além da transformação e o ritual que ele passava, além de tudo isso, também poderia acontecer, ou ele se transformava por alguma coisa que ele fazia ou ingeria ou bebia, ou então simplesmente por ele ter sido atacado por um lobo. Mas acontece que, como todo mundo já sabe, esta lenda percorreu há séculos pelo mundo todo e continua e permanece até hoje. Até hoje, sempre haverá alguém, uma família, um conto, uma história, ou uma observação, ou até mesmo alguém informando sobre o paradeiro ou o rastro do lobisomem. Assim é o que acontece com o nosso canal, com os nossos ouvintes, com as pessoas que escutam e observam as nossas histórias, os nossos contos. Sempre haverá um dia uma história, um conto, um fato sobre a presença macabra, a presença solitária, a presença demoníaca. Não diria demoníaca, porque se existe uma transformação, já foi dada o nome a essa transformação, então não pode ser demoníaca. Eu não posso confundir o lobisomem com a forma de um diabo, porque se o lobisomem existe, naquela época já existia também o outro lado que eu estou comentando. Se naquela época alguém acreditava em demônios, naquela época também já existia essa crença que existia o homem-lobo. Então, uma coisa é diferente da outra, aí eu não vou misturar. Eu não acredito que uma coisa tenha a ver com a outra. Acho que cada qual tem a sua história, cada qual já existia, já tinha uma denominação por alguém, por um historiador, por um pesquisador, ou um cientista, ou um filósofo também, e assim por diante. Peço a todos que deem o seu like,
Olá, pessoal. Boa tarde. Gostou do relato de hoje? Participe de nossa comunidade. Deixe seu comentário. Ative o sininho para notificações. Para aquele que chegou, não se inscreveu, poderá se inscrever e participar também do nosso conto Espantos e Arrepios, com lendas e assombrações de fantasma, de lobisomens e de nosso clube do terror. Obrigado por sua visita.